Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas em que breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha e primogênito dos mortos, e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reis e sacerdote para o seu Deus e Pai, e a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua unção, a tua direção, Pai querido, para a palavra dessa noite, e eu te peço, nos orienta, nos ajuda a entender, compreender aquilo que o Senhor tem guardado para nós na noite de hoje. Eu te peço agora e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Nesses versículos que nós lemos, fala sobre uma revelação, né? Que foi dada a João. Hoje pela manhã nós falamos a respeito desse João. Alguns falam ser João, discípulo de Jesus Cristo. E alguns dizem que, alguns historiadores falam de João de Pátimos, que era o João também discípulo de Jesus, mas morava na ilha de Pátimos. E alguns afirmam, né, que era ele que escreveu o livro de Apocalipse, e alguns afirmam ser só o discípulo de Jesus mesmo que havia escrito. E o livro de Apocalipse é um livro muito difícil de se entender. Não é qualquer um que consegue decifrar. Eu não creio muito que muitas pessoas decifram, porque hoje a gente vê muitas pessoas falando e decifrando nos mínimos detalhes o livro de Apocalipse. Eu não creio muito nisso não, porque tem muita coisa aqui que não tem como decifrar não, viu, irmãos? Uma grande parte do livro de Apocalipse, sim, mas uma grande parte é muito difícil de se entender. E diz que o livro de Apocalipse, por ter sido escrito através de muitos símbolos, muita simbologia, que era entendido na época, né? Como o povo na época era muito perseguido, aqueles que pregavam a palavra de Deus, então eles usavam muita simbologia para falar um com os outros, né? Com aqueles que serviam a Deus. Por isso o livro de Apocalipse é realmente cheio de símbolos. E muita coisa que João viu, que ele também não sabia explicar, né? Dragão, e uma série de coisas. Hoje nós podemos até dizer que o dragão que ele via são aviões que viu hoje, porque ele viu o futuro, né? Hoje, naquele tempo, quem que podia dizer avião a jato, né? Ninguém podia dizer, ele falou avião. Em vez de dizer avião, ele falou dragão soltando fogo, aquela coisa toda. Então a gente não sabe muita coisa não. Mas isso não vem ao caso. O fato é que algumas coisas ficou bem claras, e aquilo que ficou claro nós podemos entender. E aqui, através dessa revelação, nós vemos de que, diz a palavra do Senhor, que o Senhor nos colocou nessa terra para sermos reis e sacerdotes nessa terra. E aqueles que se colocam para servir ao Senhor, eles podem assumir essa posição de reis e sacerdote. Sacerdote, o que seria a posição de sacerdote? Naquele tempo, as pessoas tinham que se dirigir a um sacerdote para alcançar remissão de pecados, né? Então eles eram obrigados a irem até um sacerdote, onde havia ali um sumo sacerdote que uma vez ao ano, uma vez em quando, entrava num local chamado Santo dos Santos, onde esse local era protegido por uma cortina, né, muito grossa, muito espessa, e lá havia uma arca, onde Deus manifestava-se de vez em quando ali, né?
Então esse sumo sacerdote entrava naquele local, levava ali os pedidos do povo, fazia o sacrifício, aquela coisa toda, e era uma maneira que as pessoas alcançavam remissão de pecados, alcançavam alguma coisa de Deus, né? Então o povo não podia se chegar a Deus, dependia do sacerdote. Mas quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, acabou isso. Por quê? Rasgou-se o véu do alto a baixo, partiu-se esse véu, acabou isso, e Jesus se tornou um caminho, diz a palavra, o único e vivo caminho, que nos leva a Deus. Então, nos deu então o direito de sermos hoje sacerdotes, isto é, aquele que pode chegar na presença do Senhor através de Jesus Cristo. Naquele tempo havia um homem especial para fazer isso. Até para entrar no Santo dos Santos, esse sacerdote tinha que ser perfeito. E perfeito em tudo. Ele não podia ter pecado, ele não podia ter defeito físico. E o problema era sério, tão sério que na hora de entrar dentro do local do Santo dos Santos, esse sacerdote era amarrado por uma corda pela cintura e os outros sacerdotes ficavam segurando na outra ponta, porque se ele entrasse com falha, com pecado, ali onde era o local de Deus vir, né, no Santo dos Santos, ele podia morrer. E se ele morresse, ninguém tinha coragem de entrar lá para tirar ele. Então puxavam ele para fora através daquela corda onde ele era amarrado pela cintura. Graças à morte de Jesus Cristo, hoje não há mais necessidade disso. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus com pecado, sem pecado. Você pode entrar na presença de Deus doente, sem estar doente, com problema físico, sem problema físico, da forma que você quiser. Porque Jesus abriu esse caminho e te deu o direito disso. E a única maneira para que você chegasse a Deus naquele tempo era através do sacerdote. Hoje não. Hoje você pode chegar ao Senhor através de Jesus Cristo. E diz a palavra que para que isso acontecesse, teria que acontecer um amor muito grande. E o amor foi o amor que Deus teve por todos nós. E os irmãos conhecem a palavra quando diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, né, morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E amor maior ainda foi o de Jesus Cristo ter obedecido ao Pai e se colocado para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Se passar por maldito, né? Porque havia ali todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Jesus passou por maldito, sem dever nada, simplesmente por amor. E este amor é o que supera todas as coisas, né? E diz a palavra do Senhor aqui, ó, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho e primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós fazemos aquele voto de dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, de livre e espontânea vontade, aceita o Senhor Jesus como teu mestre, como teu Deus, o teu Senhor, irmãos, você está liberto dos teus pecados. Então você tem direito de chegar à presença do Senhor, né? A presença de Deus. Você pode diretamente chegar a Deus e falar com Deus. Você se torna então um sacerdote de Deus nessa terra. E eu quero que os irmãos vejam bem como que o texto fala, né, a respeito disso. Diz assim, e nos constituiu rei e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então nós passamos a ser reis e sacerdote para Deus. Tem muita gente que hoje não entende o que quer dizer sacerdote. Tem gente ainda que acha que o sacerdote é o pastor, é o padre, alguém que comanda uma igreja. Não é nada disso. Isso aí já acabou. Sacerdote hoje é você. Todos nós somos sacerdotes perante a Deus. Todos nós podemos chegar a Deus. A função do sacerdote é falar com Deus, é conversar com Deus, é apresentar a Deus, né, a demanda até de outras pessoas, né, buscar em Deus aquilo que necessita. E a forma de ser rei, por que Deus falou rei? Né? Nós somos reis de Deus aqui nessa terra. Quando nós aceitamos a Cristo,
aceitamos a servir ao Senhor, o Senhor nos dá um cargo maravilhoso de rei nessa terra. E rei quer dizer dominador. Você passa a ser um dominador nessa terra. Muito cristão hoje ainda não aprendeu isso. Muito cristão ainda é dominado pelas coisas do mundo. Satanás tem enganado a muitos desde o começo de todos os tempos. Enganado as pessoas, dizendo que as pessoas não podem, que as pessoas não têm condições, que as pessoas não têm força, que as pessoas não têm capacidade, que as pessoas não têm entendimento. Satanás tem colocado isso na mente e no coração de muitos, usado, inclusive, usando os seus discípulos, porque Satanás também tem os seus discípulos, para fazerem isso. E não só usando os seus discípulos aí na rua, no mundo, como usando os seus discípulos até dentro das igrejas hoje. Irmãos, temos que tomar um cuidado muito grande, porque hoje tem muitas pessoas que dizem, entre aspas, serem servos de Deus, e dizendo que você tem que aceitar a miséria, que você tem que aceitar a enfermidade, que você tem que aceitar isso e mais aquilo, porque é uma prova de Deus e você tem que aceitar de bom grado. Isso é discípulo de Satanás. Porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar o direito de sermos reis na terra. Reis quer dizer, nós sermos soberanos aqui na terra. A palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 10, verso 10, que o Senhor veio nos trazer vida e vida em abundância, mas o ladrão veio roubar, matar e destruir. E muitas pessoas hoje não entenderam isso ainda. Então aceitam sempre a parte do ladrão. A enfermidade veio, pronto, vou morrer. O mal veio, não vou conseguir vencer, A situação financeira agora me derrubou, pronto, estou perdido. Irmão, nós temos que aceitar o outro lado. Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Ele nos amou de tal maneira que através do seu sangue ali na cruz do Calvário, ele nos torna sacerdote de Deus nessa terra. Nos dá as condições de falarmos diretamente com o Pai através dele. E do outro lado, sermos reis, isso é, reis nessa terra, fazer as coisas acontecerem, decretar aquilo que você deseja e aquilo que você quer. Se você ouvir qualquer pastor, qualquer crente que se diz crente, dizer que você está passando por lutas e dificuldades, porque a vontade de Deus, essa pessoa é um grande mentiroso, é um grande discípulo de Satanás, é um grande mentiroso, porque Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Então aquele que diz, não, mas é a vontade de Deus, é um mentiroso, é um discípulo de Satanás sendo usado para colocar você na ignorância da palavra do Senhor. Irmãos, rei, muita gente não consegue entender o que quer dizer rei, não consegue saber o que quer dizer ser rei. Hoje de manhã nós falamos algumas coisas a respeito disso. Davi, quando ele foi ungido a rei, ele também não estava entendendo o que seria ser rei. E quando o profeta Samuel foi até a casa dele, o profeta Samuel, quando viu os irmãos dele, achou que um dos irmãos dele seria o candidato ideal para ser rei de Israel, porque os irmãos dele eram homens de boa aparência, fortes, preparados para a guerra, preparados para um monte de coisa. Então Samuel pensou, deve ser um desses aqui, e começou a chamar um por um, achando que era um desses. E Deus dizia assim, não, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Havia Davi estava lá cuidando de ovelhas, lá no deserto, lá no campo, Então foi chamado Davi, e ali Deus falou ao profeta, é este aqui, Davi. Davi ficou surpreso, ele não entendia como que ele estava sendo consagrado rei. Por quê? Porque pela aparência que ele tinha, um rapaz pequeno, franzino, ruivo, como diz a palavra, ele não tinha aparência nenhuma de ser um rei, mas era exatamente ele que Deus queria, porque Deus estava vendo as qualidades dele, Deus estava vendo
a forma que ele se colocava. Ele não estava tendo ainda um grande entendimento de que maneira ele teria que se portar como rei. Mas Deus sabia que a maneira que ele se colocava na presença de Deus era a base importante para ele ser colocado, ser formado um rei. Irmãos, não se iluda com a forma que você fala com Deus, com a maneira que você se apresenta a Deus. Tem muita gente que se apresenta a Deus lamentando da vida, chorando as mágoas, viu, irmãos? Tem muita gente que acha que chorar demais na presença de Deus vai comover o coração de Deus. Não vai comover. Tem muita gente que acha que se queixando a Deus e querendo, né, fazer com que Deus tenha pena de você, você vai alcançar alguma bênção. Não se iluda, você não vai alcançar. Por quê? Porque você tem que se colocar em tua posição de rei, autoridade nessa terra, cabeça erguida. Tem muita gente que acha que para alcançar alguma coisa do Senhor tem que estar rolando pelo chão, tem que andar mal vestido, tem que ser pobre, tem que ser uma pessoa sem condições de nada, e que Deus vai então se entristecer e vai se comover de ver aquela pessoa muitas vezes naquela situação medíocre, então Deus vai abençoar. Não é nada disso, irmãos. Você tem que se colocar de pé, cabeça erguida, olhos atentos, ouvidos atentos, para ver e para ouvir o que Deus tem para você, para ver e contemplar as maravilhas que Deus tem preparado para a tua vida no dia a dia. Você só vai ser uma pessoa realmente abençoada por Deus quando você se colocar e se autodominar e dizer: eu sou rei nessa terra, porque eu sou rei, faço parte do reinado de Jesus Cristo, eu faço parte do reinado de Deus, eu sou autoridade máxima nessa terra. Diz a palavra de Deus que Davi, quando ele descobriu que a função dele, o que era ser rei, ele se tornou uma máquina de guerra, uma máquina forte, aonde os inimigos de Davi tremiam quando Davi se levantava para ir ao encontro de alguém. Por quê, irmãos? Porque eles sabiam que Davi, quando ia para uma guerra, ele não ia para perder, ele ia para vencer. E os inimigos de Davi tremiam, tinham medo, temiam mesmo Davi. Eu digo para você que hoje Satanás faz o que quer na tua vida porque ainda você não se levantou, você ainda tem aceitado as imposições que ele tem colocado para você. Mas no momento que você se levantar e dizer: chega, basta, daqui em diante eu sou rei nessa terra, rei, faço parte do reinado do Senhor Jesus e tomo posse da minha bênção, Satanás tem que bater em retirada, ele e todos os seus soldados, tem que sair da tua vida, tem que bater em retirada. Havia uma guerra sim, de rei contra rei, né? Davi enfrentava esses reis. Hoje você pode pensar: pastor, eu não estou em guerra com um país nenhum, mas hoje muitos de nós estão em guerra com a saúde, enfermidades, situação financeira, problemas familiares e uma série de coisas. E essa guerra, nós cantamos um hino hoje aqui, falar do que? Batalha travada é nessa terra. É uma batalha travada, irmãos. Tem muita gente que não está vendo o que está acontecendo. Satanás está dominando o mundo aos poucos. Hoje, nós estamos vendo um índice de criminalidade altíssimo no mundo inteiro. Hoje, irmãos, o natural seria os filhos enterrarem os pais, né? Os filhos hoje enterrar os pais ficaram velhinhos, né? Vão morrer porque já estão de idade. O que está acontecendo hoje? Os pais estão enterrando os filhos. Hoje os jovens não conseguem chegar numa idade mais avançada. Por quê? Porque as drogas estão matando, a prostituição está matando, né? A criminalidade generalizada no mundo está matando os jovens. Esse é o interesse de Satanás, destruir a criação de Deus, e está fazendo isso já desde o começo dos tempos, e hoje, cada vez com mais força, cada vez com mais violência. Enquanto muitos hoje estão preocupados, né, de servir
de ir muitas vezes em lugares bonitos, faraônicos, né? Achar que tal lugar Deus está operando, mas não opera numa pequena, não opera numa média, não opera naquela igreja porque o nome não é agradável, não opera naquela igreja porque o louvor não é bonito, não opera naquela igreja por isso e por aquilo. Enquanto muitos estão pensando nisso, Satanás está entrando na casa dessa pessoa, está destruindo a família, está destruindo os filhos, hoje através dos desenhos. O que os irmãos acham que as crianças estão assistindo na televisão hoje, irmãos? Hein? Desenhos satânicos. Enquanto muitas vezes a mãe e o pai dizem assim, assista o desenho para que eu possa ver o meu jornal, né? A mãe assista o desenho enquanto eu vou lavar minha louça, fazer minha comida. Satanás está colocando no ouvido do teu filho pequenininho, viu? Coisas que você nem faz ideia. Hoje, símbolos que os pais estão achando bonitinho, vou trazer para o meu filho, ai que coisa bonitinha, ai que coisinha linda, são coisas satânicas, preparado por satanista para alcançar a mente e o coração dos teus filhos. Roupas, trajes, tênis, que as pessoas estão usando hoje sem saber o que está escrito. Eu tive uma vez num almoço, né, de uma igreja, e ali havia muita gente ali que servia a Deus, e tinha um rapaz falando de Jesus, coisa mais linda, maravilhosa, nossa, cheio de empolgação, escrito na cabeça, na camiseta dele, filho do Dido, filho do diabo, sem saber o que está escrito. Está vendo? Hoje as pessoas não estão preocupadas de saber, de entender. Sabe por que Davi vencia as batalhas, Davi vencia as guerras? Por quê? Porque Davi conversava com Deus, ele fazia jus às duas posições que ele tinha recebido de Deus, sacerdote, e como sacerdote ele tinha condições de conversar com Deus, então ele buscava a direção em Deus. Senhor, como eu devo fazer? De que maneira eu devo agir? Como devo proceder, Senhor, para vencer os meus inimigos? E Deus então dava orientações a Davi, para Davi vencer. Então Davi vencia. Hoje, muito cristão nos dias de hoje, não pede orientação de Deus, não busca Deus, não fala com Deus, apenas acha que quer vencer, pedindo muitas vezes que muitos ajudem, né? Através de orações. Irmãos, se você não colocar a mão na massa, se você não realmente começar a lutar pelo aquilo que você quer, você sabe quando que você vai alcançar? Nunca. Se você quiser abrir no livro de Crônica, 1 Crônica, capítulo 14, verso 10, diz que Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregará. E o Senhor disse a Davi, sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Davi consulta a Deus, consulta, Senhor, eu vou para uma guerra, eu vou agora entrar numa luta. Senhor, o Senhor vai me dar esses inimigos em minha mão? O Senhor falou assim, vai, porque eu vou colocar os filisteus nas tuas mãos. Eu digo para você hoje, irmão, que você que está enfrentando lutas, dificuldades, seja de enfermidade, seja o que for, busca no Senhor, Senhor, como eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo vencer o câncer, a AIDS, como eu devo vencer isso, aquilo, outro. Deus vai te dar orientação, porque Deus está preparado para colocar esse mal nas tuas mãos e te levantar e te colocar de pé como vencedor, porque você é separado por Deus para ser rei nessa terra. Mas enquanto você não acordar, não entender o que Deus tem procurado falar contigo através dessa palavra, irmão, você vai ser um crente coitadinho, um crente cheio de problemas, um crente cheio de derrotas. Mas quando você passar a entender que você é um sacerdote de Deus, você pode chegar na presença de Deus. Quando você começar a entender que Deus te deu um alto cargo de rei, e que você como rei pode decretar leis na tua vida, decretar o que você quiser. Rei não precisa pedir nada para ninguém. Rei não precisa obedecer ordem de súditos. Eu falei aqui hoje de manhã, viu, irmãos? Deus tira do ímpio para dar para os filhos dele. Deus tira daqueles que servem ao diabo para entregar nas tuas mãos. Você sabia disso? Deus tira daquele que não serve a Deus,
daquele que está lá no mundo, praticando coisas erradas, para colocar nas tuas mãos, quando você decreta a bênção na tua vida. Quando você começa a decretar que você é uma autoridade, a autoridade máxima aqui nessa terra, você passa a receber e desfrutar das grandes bênçãos que Deus tem para você. Eu já contei aqui uma história de uma mulher que era crente, morava numa cidadezinha pequenininha, e nessa cidadezinha era comandada, essa cidadezinha, por um homem que era satanista. E esse homem não gostava dessa mulher, porque essa mulher servia a Deus, não gostava dos crentes, não gostava da igreja, do crente, claro, porque ele era satanista, não podia gostar mesmo, né? E um dia essa mulher passou por uma dificuldade financeira, e ela orou a Deus e falou: Senhor, eu estou passando uma luta, uma dificuldade financeira, eu preciso de alimento, e o que eu faço? Ela buscou a direção de Deus, como sacerdote de Deus. E Deus falou assim: vá na rádio da cidade e diga que você está precisando e eu vou abençoar a tua vida. E ela falou: Deus, o Senhor não está falando comigo, eu não vou na rádio da cidade, porque a rádio da cidade é o homem que manda na cidade, e ele é satanista, ele não gosta de crente. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou pedir auxílio numa rádio onde o dono da rádio, né, é um satanista? Então ela orou a Deus novamente, falou com Deus, e Deus falou assim: eu estou te mandando, eu sou Deus, eu estou te ordenando, vá lá e fale o que você precisa. E ela ficou nessa guerra, até uma hora, que é o momento que ela entendeu que era Deus, e ela foi, chegou na rádio, chamou lá o locutor da rádio e falou: olha, eu estou passando necessidade, assim, assim, eu estou pedindo ajuda, eu quero que alguém que tenha condições, né, me arrumar em uma cesta básica, algo parecido, que me forneça. E ela, preocupada de falar isso, né, o locutor da rádio bateu palma, falou: opa, agora sim o patrão vai gostar, vai adorar de saber que essa mulher, essa crentinha, veio pedir ajuda aqui na rádio, né? Então, imediatamente ele ligou para o patrão e falou: patrão, adivinha, sabe aquela mulher que o senhor não gosta, aquela crente? Sei, pois é, ela veio aqui na rádio, ela está passando necessidade, está passando lutas, né? E ela pediu para que alguém ajudasse para ela, né, com uma cesta básica ou algo parecido. O patrão chamou os seus empregados e falou assim: encha uma caminhonete do bom do melhor. Tudo que for do bom do melhor. Tudo que for de alimento do bom do melhor, mas bastante, encha, forra a caminhonete. Ele leva para essa mulher. O motorista fez o que o patrão mandou, encheu a caminhonete, e na hora de levar as compras, né, levar o mantimento, ele perguntou: patrão, o que eu digo para essa mulher? Todo mundo sabia que o homem era satanista, né? E ele falou assim: quando ela perguntar quem foi que mandou, você disse para ela assim: foi o diabo que mandou. O homem ficou assustado, mas bom, o patrão mandou, eu vou falar isso, né? E foi. Chegou na casa da mulher, bateu, a mulher veio atender. Pois é, olha, a senhora foi lá na rádio, pediu uma ajuda e tal. Olha, a sua ajuda chegou, está aqui, foi mandado entregar para a senhora. Ela falou: tudo bem, então descarregue. E começaram a descarregar. E mantimento, e coisas boas, e tudo do bom e do melhor. Aí fez aquele estoque dentro da casa dela. E a mulher não falava nada, a mulher só cantando, louvando a Deus, glorificando a Deus, obrigado Jesus, glória a Deus, aleluia, né? Aí o homem falou: escuta, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou? Ela falou: não, não precisa, quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Está vendo? Quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. Quando você ouve a palavra de Deus e busca em Deus, o diabo tem que te obedecer. Ele tem que aceitar tuas imposições. Ele tem que aceitar tuas ordens. Hoje tem muito crente que não entende a posição de ser rei e está aceitando as ordens do capeta. Satanás diz assim: você vai ser doente e vai tomar remédio o resto da vida. Sim, senhor Satanás. O diabo diz assim: olha, a tua vida financeira vai ser uma desgraça, você vai passar miséria a vida inteira. Sim, senhor Satanás. A tua família vai ser uma confusão sempre, você nunca vai ter uma família. Sim, senhor Satanás. Que é isso, irmão? Você tem que se levantar. Espera um pouquinho. Você é um rei nessa terra, Deus te colocou como rei. Começa a dar ordem, começa a determinar. Você está numa guerra, se coloca de pé,
Não fica de cabeça baixa, não fica se arrastando por aí, ouvido, azar, eu sabia que isso ia acontecer. Não, se coloca de pé, levante tua cabeça e diga, eu sou rei, e essa enfermidade vai embora, esse mal financeiro vai embora, essa situação que está me oprimindo, Satanás, você já perdeu essa luta, essa batalha, porque o meu Deus, o meu Salvador, Jesus Cristo, o meu libertador, já te venceu na cruz do Calvário e colocou uma coroa na minha cabeça, e hoje como rei, eu ordeno você pegar o que é teu e bater em retirada, e ele vai ter que sair. Sabe por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas, e quando Deus ordena, quando Deus fala, o inferno inteiro tem que tremer, e você passa a vencer. Amém, Jesus? Hoje você vai participar da Sagrada Ceia. Tem oportunidade maior para você conversar com Deus agora? Quando você vai receber o corpo e o sangue de Jesus na tua vida? Tem oportunidade melhor do que essa? Hoje nós temos alguns irmãos aqui que desceram as águas. A palavra de Deus diz que quem tiver fé, crê e for batizado, será salvo. Quem foi batizado hoje está salvo. Você crê nisso? E se você está salvo, você faz parte do reino de Deus. Aquela pessoa que havia em você até algumas horas atrás, né? Porque o batismo foi feito aí por 10 horas da manhã, não é mesmo? Então essas pessoas, esses irmãos, que até antes de serem submergidos ali nas águas, eles ainda estavam debaixo de uma direção satânica. Ainda não tinham condições ainda de reivindicar muita coisa. Mas vocês creram na palavra, desceram as águas. Hoje, quem é aquele que comanda a vida de cada um? Deus, o nosso Senhor Jesus. E naquele momento, foi colocada uma coroa na cabeça de cada um de vocês. E vocês se tornam então reis nessa terra. Vocês se tornam então sacerdote real nessa terra. E como sacerdote real e como rei nessa terra, vocês podem vencer. A palavra de Deus diz que você pode vencer o mundo inteiro. Ainda que se levante o exército contra você, não temerá o teu coração. Pode cair 10.000 na tua direita, 1.000, né, do teu lado, 10.000. Você não será atingido. Quem que crê nisso? Amém? O batismo, quando nós descemos as águas, a palavra de Deus diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Muitos foram batizados hoje, desceram as águas. Hoje são separados, filhos de Deus, marcados para vencer. Não é marcados como o diabo marca muitos aí através de tatuagem, que acaba com o ser humano. Hoje a gente vê meninas lindas e de repente são uns verdadeiros demônios de tanta tatuagem, piercing e tudo que é imundície que o diabo coloca no corpo. Hoje nós vemos homens, né, que poderiam ser rapazes aí, bonitos, hoje estão forrados de tatuagem. Eu não tenho nada contra a tatuagem, não, irmãos, mas são pessoas que não têm limite, acabam com o corpo, se tatuam até, virão um demônio feio. Hoje tem pessoas colocando chifre. Meu irmão, já viram isso? Partem a língua no meio, viram um lagarto. O que é isso? Será que Deus criou a pessoa para isto? Para ser um animal, uma imundícia, uma abominação na terra? Deus criou você a imagem e semelhança dele. Deus te criou para você ser bonito. Deus criou para você ser formoso. Deus criou para você ser um vencedor. E eu quero dizer para aqueles que desceram as águas hoje, vocês são mais um grupo de pessoas separados para serem vencedor nessa terra, para serem reis e sacerdotes nessa terra. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu vou estar orando e você vai, nessa hora, colocar na presença de Deus aquilo que você quer alcançar. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar, Senhor, a tua igreja na tua presença agora. Quero colocar cada filho teu, Senhor, neste momento em tua presença e buscar, Pai querido, da tua bênção e da tua unção sobre a vida de todos. Daqueles que hoje desceram as águas, que
que hoje deixaram, Pai querido, a velha criatura dentro das águas e saíram e nasceram uma nova criatura, uma novidade de vida, uma forma diferente, uma maneira diferente de viver, uma forma diferente de se colocar na tua presença. E eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos que aqui ouviram dessa palavra, Pai, possam entender, compreender, Pai, Deus Todo-Poderoso, que são sacerdote nessa terra, sacerdote real, que são reis nessa terra. E sendo reis nessa terra, Pai querido, são autoridade, e autoridade máxima. Davi se tornou uma máquina de guerra, o homem era invencível, ninguém vencia Davi. Ó Deus Todo-Poderoso, que os teus filhos entendam isso, Pai, entendam isso, que ninguém pode vencê-los, ninguém pode derrotá-los, porque eles são teus filhos, são separados, são, Senhor Jesus, colocados, Pai querido, debaixo da tua proteção. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que abra-se a mente e que todos os teus filhos entendam e compreendam esta palavra. Te peço e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer uma pessoa aqui, que na hora que eu estava orando, que sentiu nesse momento, eu vou tomar uma decisão, estou tomando agora, eu vou vencer, esse inimigo vai cair por terra, essa situação vai cair por terra. Eu quero dizer por você agora, que Deus vai segurar nas tuas mãos, vai te ajudar nessa batalha. Pode ir em frente, porque a vitória é tua. Pode ir em frente, porque Deus segurou nas tuas mãos e vai te conduzir à vitória. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia.